Olá, sejam muito bem-vindos ao Medical Isotox, um podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. Hoje nós falaremos de um tema muito importante, um dos exames mais pedidos na medicina nuclear, que é a cintilografia óssea. E para isso, nós recebemos dois convidados muito mais do que especiais: a doutora Maiara, que é médica nuclear, e o Felipe, que é diretor de regulatório da Medical. E para começarmos, nós vamos, na verdade, falar um pouquinho sobre o nome do radiofármaco que é utilizado na cintilografia óssea. E para isso eu vou perguntar para o Felipe. Felipe, diz para mim, como farmacêutico, como é que eu produzia o radiofármaco utilizado na medicina nuclear? Como é que se pronuncia MDP? Simples, sem enrolar a língua, é MDP. Não, brincadeiras à parte, né? É o ácido metileno difosfônico. É ruim mesmo, às vezes É, né? rasga, mas sempre sai no final. Ótimo, ótimo. E diz para mim uma coisa assim, Felipe, o MDP, né, como é que ele é marcado na clínica? Como é que acontece no corpo do paciente após a injeção? Tá? Então, o MDP, ele é super simples a marcação, uma marcação rápida. Então, a gente já explicou aqui, né? Vocês já explicaram anteriormente como é que era, né, o Code Kit, mas é isso. A gente pega, então, o ácido junto com o tecnécio, faz a radiomarcação. Depois de um tempo de aguardo, já pode injetar no paciente, né? Esse é um medicamento que não precisa de aquecimento nem nada tão especial. Então, o MDP ele vai direto para os ossos, em sua grande maioria, ele vai para onde tem maior atividade óssea, Sim. onde tem alguma fratura ou algum problema no osso. E é aquele tempo que o paciente fica, né, de 2 a 4 horas esperando para depois, na verdade, ir para a realização do exame, né? Isso. É que esse radiofármaco, ele tem muita afinidade por onde tem uma alta atividade óssea, onde está ocorrendo formação de novo tecido ósseo, Isso. que é onde estão os osteoblastos. Então, por isso que também quando a gente vai, eu vou explicar isso mais para frente, mas quando a gente vai fazer a leitura do exame, que é a cintilografia óssea, e o paciente tem alteração, nós dizemos que são lesões osteoblásticas, que são lesões com alta atividade celular, que está tendo formação de novo tecido celular. É ali que o radiofármaco se liga. Isso é importante porque não é todo tipo de tumor que tem essa alta atividade tumoral. Então, tem alguns tumores que têm mais lesões líticas, que não têm tanta atividade de osteoblastos, e aí a gente não consegue ver na cintilografia óssea. Aí tem que ver na tomografia ou no PET scan. E doutora Maiara, então, para que quem esteja vendo o nosso podcast, né, para entender um pouquinho melhor, né, você consegue falar para a gente como funciona esse exame, em que situações que ele costuma ser indicado? Bom, a cintilografia óssea, como o próprio nome diz, é exclusiva para avaliar alterações que ocorrem nos ossos, né? E existem dois tipos, basicamente, desse exame, que a gente costuma dizer o termo cintilografia óssea com protocolo de rotina e cintilografia óssea com protocolo trifásico. Então, eu vou explicar os dois. Então, a cintilografia óssea rotina é o que a gente usa geralmente nos pacientes oncológicos. Então, o paciente, alguns tipos de tumor têm mais atividade óssea, como, por exemplo, câncer de mama, próstata, pulmão, tireoide. Então, esses pacientes têm maior chance de desenvolver metástase nos ossos, da doença se espalhar para os ossos. Então, o paciente ele chega na clínica, nós aplicamos o radiofármaco MDP na veia do paciente. Temos que esperar um período de mais ou menos 2 a 4 horas. Quanto mais idoso é melhor você esperar um período maior de ação do radiofármaco. E aí nós realizamos as imagens do corpo inteiro do paciente para rastrear se tem metástase óssea em atividade. E o protocolo da cintilografia óssea trifásica seria para avaliação especialmente de tumores ósseos primários, que aí são os osteosarcomas, condrosarcomas, entre outros, e também para avaliação de processos inflamatórios e infecciosos, como, por exemplo, o que a gente mais faz na nossa rotina para avaliação de prótese óssea,
que o ortopedista sempre pede para diferenciar se a prótese está solta, se está com infecção, para ele definir qual será a conduta. Então, o que muda? A gente vai injetar o radiofármaco do paciente no equipamento. Por quê? As imagens serão adquiridas em 3 fases, por isso cintilografia óssea trifásica. Então, nós posicionamos o paciente no equipamento, aí a gente já aplica o radiofármaco com o paciente já posicionado na região que eu quero analisar. Então, por exemplo, o paciente tem uma prótese no joelho, está com dor, o médico quer saber se está solto ou com infecção. Então, já posiciono os joelhos do paciente no equipamento, aplicamos o radiofármaco, fazemos a primeira fase para avaliar o fluxo de sangue que está chegando ali naquela região. Porque onde tem processo inflamatório infeccioso, tem alto fluxo de sangue chegando ali. E na sequência já são adquiridas as imagens que nós chamamos de equilíbrio, para avaliar a permeabilidade dos vasos, dos tecidos daquela região. Então, já é a segunda fase. E depois disso, aí nós temos que aguardar novamente, de 2 a 4 horas, para então realizar as imagens do corpo inteiro. E aí, que nós chamamos de imagens tardias também. E aí nós conseguimos avaliar se esse paciente tem ou não algum processo infeccioso em atividade, ou nos casos dos tumores ósseos primários, se você tem positivo as 3 fases do exame, aumenta a chance desse tumor ser mais agressivo. Então, são esses 2 tipos principais que temos do exame. Entendi. Essa biodistribuição é importante porque, como a gente estava explicando, que como foi explicado já anteriormente, que é uma chave fechadura, por isso que demora esse tempo, né, para fazer a análise. Então, porque se injeta no paciente na veia, e isso precisa circular e no corpo inteiro nós temos osso, né, da cabeça aos pés. Então, assim, demora um certo tempo mesmo para que esse sistema chave fechadura se encaixe com todos essas partes dos ossos que necessitam ser ressaltadas, né, no exame, para que se tenha um exame correto. Porque a gente precisa avaliar o corpo inteiro e não pode ter uma possibilidade de não encontrar algo, né? E eu acho que uma das curiosidades mais importantes para todo mundo também é como que isso é eliminado. Eu acho que é importante falar. Sim. Porque as pessoas sempre gostam de saber se vai sair dali radioativo por muito tempo e tudo mais. Mas a eliminação é via urinária, então sai, né, na urina do paciente. Por isso que muitas vezes os pacientes são orientados a urinar antes do exame, né, para poder eliminar da bexiga e do rim, até para não atrapalhar, né, o exame e para poder eliminar o excesso que não grudou no osso ou que já se soltou por algum motivo e que não está ali no lugar correto. Esse é um ponto importante que o Felipe disse, porque no preparo, no agendamento do exame, é orientado a hidratação abundante antes, para facilitar essa circulação do radiofármaco, para que a gente tenha uma imagem de melhor qualidade. E nos idosos isso é muito difícil. Então, às vezes eles chegam bem desidratados, aí o acesso venoso já é difícil, né? E aí a gente orienta, então, que eles façam uma hidratação ali durante o período de espera do exame, para a gente adquirir a imagem, para ver se melhora a qualidade do exame. Por isso que em idosos a gente pede um intervalo maior entre injeção e imagem, né? De 3 a 4 horas. Sim. E essa questão da eliminação do radiofármaco pela urina é um fator muito complicado, principalmente para pacientes com câncer de próstata, que ainda não estão na fase de estadiamento. Então, ele ainda não tratou a próstata. A próstata está aumentada de volume, comprime a bexiga, o paciente não consegue fazer uma eliminação completa da urina. E aí isso às vezes atrapalha muito a imagem, porque fica aquela urina, fica uma bola preta ali na pelve do paciente. E isso atrapalha uma das áreas de maior interesse para nós, que são os ossos da bacia, né? Que pode acontecer as metástases ali. Então, esse é um fator que dificulta. A gente tenta fazer uma imagem complementar tardia, pede para o paciente urinar mais uma vez. Algumas situações muito raras, se necessário, passar uma sonda vesical, mas não é o habitual, né? E tenta fazer mais uma imagem complementar. Se você tem na clínica a disponibilidade do equipamento SPECT-CT, melhor, porque aí você consegue rodar a imagem tomográfica
junto com a cintilografia, e aí você consegue diferenciar o que é tecido, bexiga, do que é Sim. osso. E doutora Maiara, assim, para os pacientes também que têm acesso e que estão, na verdade, assistindo o nosso podcast, acho que é legal também a gente passar também alguma informação para eles, assim, para esse tipo de exame, né? Tem algum preparo prévio, tem alguma informação adicional que a gente pode deixar para o nosso público que está nos assistindo? Preparo específico, não. Então, o paciente ele pode ir tomando todos os medicamentos, não é necessário jejum. E o mais importante é a hidratação, para que tenha uma melhor distribuição do radiofármaco nos ossos e para que esse paciente elimine de forma adequada o excesso que o Felipe disse através da urina. Perfeito, maravilha, né. É importante salientar também, né, que os exames de medicina nuclear, eles são, na verdade, extremamente seguros, né, então, e essa eliminação também faz com que, na verdade, a radiação saia rapidamente pelo corpo, né, então, assim, o paciente pode realmente ficar tranquilo quando vai realizar um exame na clínica de medicina nuclear, né. Eh, Acredito então que ter esse exame, né, doutora Maiara, na medicina nuclear, ela é de fundamental importância, né. Hã, a gente sabe, né, para acompanhamento das metástases, né, tem tanto, infelizmente, né, o câncer, né, a gente sabe que vários tipos de câncer acaba gerando, né, as metástases e acaba indo para o osso, né, então ele é de fundamental importância para esse tipo de acompanhamento também, né. Sim, nos pacientes oncológicos, para quem é mais indicado, assim, na nossa rotina, câncer de mama, câncer de próstata, pulmão, tireoide, estômago e tumores ósseos primários. Então, a cintilografia óssea, ela pode ser utilizada no estadiamento, então, antes do paciente realizar qualquer tratamento para verificar se tem metástase nos ossos, para acompanhamento, então esse paciente já começou uma quimioterapia, alguma radioterapia, algum outro tratamento, a gente pode usar o exame para acompanhar se ele tem metástase, se está respondendo ao tratamento, e também ao término do esquema terapêutico para avaliar o resultado final. Com relação à radioterapia e à quimioterapia, a gente tem que ficar atento ao intervalo de realização desse exame. Às vezes a gente precisa de um espaço amplo, porque muitas vezes o paciente ele faz o tratamento e já quer no dia seguinte fazer a cintilografia. Isso não é possível, não é igual uma tomografia, uma ressonância. Por quê? Quando a gente faz um tratamento, o nosso corpo ele responde primeiro com o processo de inflamação. Ele vai ali, às vezes o paciente faz a imagem, a primeira imagem, daí depois da quimioterapia a gente tem a falsa impressão que piorou o exame, mas é uma resposta inflamatória muito intensa que acontece ali nos dias seguintes ao tratamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, necessário um intervalo, aí depende do tratamento, do tipo de tumor, para que então seja feita as imagens, para a gente não ter esse erro de interpretação, que uma falsa piora. Sim. Hoje, né, a gente vê que na verdade é de fundamental importância, né, a técnica da cintilografia óssea para acompanhamento, dos exames, né, e da tudo que a gente discutiu aqui, né, no podcast de hoje, né. Espero que, né, o nosso pessoal tenha nosso público, né, os pacientes que têm acompanhado também podem também tirar um pouco mais de dúvida, esclarecer um pouco, sobre esse exame tão primordial na medicina nuclear. E queria agradecer a participação de vocês, né, agradecer o nosso público, né, pedir que curtam nas redes sociais, né, no YouTube, né, no LinkedIn, no Instagram, Medical ALD, né, deixem um joinha e acompanhem os nossos episódios, que iremos falar aí dos bastidores da medicina nuclear. Muito obrigado.